1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Somente o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram tomados, ou melhor, foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia, amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, te bendizemos, te glorificamos, no nome santo de Jesus, amém, amém. Pode tomar o seu lugar, querido irmão. Nós temos esse relato poderosíssimo deste momento de adoração, de culto, de louvor, neste momento em que o Senhor estava se manifestando para o seu povo, se manifestando de forma sublime e poderosa, se manifestando vigorosamente. E ele se manifestou enquanto o seu povo estava em contrição, quebrantamento, oração. Ele se manifestou quando o seu povo se congregou, passou a jejuar e a orar, passou a buscar a face de Deus, ou seja, praticaram o culto segundo a vontade de Deus e abstiveram-se, lançaram fora, quebraram e derrubaram todos os cultos pagãos junto com os seus altares. Porque, como nós verificamos aqui no domingo à noite, meus irmãos, não dá para a gente viver somente com uma asa dessa palavra, para que a gente voe, para que a gente tenha as respostas, para que nós tenhamos assim um amadurecimento, um crescimento e uma aprovação da parte de Deus, já que nós estamos tratando do assunto batismo com fogo, ou seja, um tempo de prova, um tempo em que Deus está nos experimentando. E o que significa experimentar? Ele quer te fazer experiente, Ele quer nos fazer crescer. Diante desses tempos, se nós estivermos simplesmente nos abstendo do mal e não nos apegando ao bem, nós estamos na metade do caminho. Mas aqui no capítulo 7, o povo está obedecendo a voz de Deus por intermédio dos lábios do profeta Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Profeta, juiz e sacerdote. Neste tempo que Samuel está ali em absoluta desvantagem, sem proteção, sem exército, sem amparo de homens, vulnerável. O povo de Deus está absolutamente vulnerável. Nesse momento, o povo não gritou, o povo não bradou, a arca da aliança ainda não tinha chegado, estava voltando, estava vindo, estava retornando para o seu lugar de culto, o lugar que Deus tinha estabelecido, o local onde a vontade de Deus tinha declarado que a arca permanecesse, e o povo está num tempo de conversão. E esse tempo de conversão foi marcado por um batismo com fogo, por uma opressão, um tempo de apertos, intimidações dos inimigos ao redor do povo de Deus, ao redor de Israel. Que tempo desfavorável, que tempo difícil. Mas no meio desse tempo, o povo obedeceu. Aquele povo de dura cerviz,
que continuava cultuando a Deus da maneira que queria, que vinham debaixo da influência de Eli, Hofni e Finéias, que pecavam porque não tinham referência, exemplos, padrões a serem seguidos da parte de Deus. Muito pelo contrário, os padrões eram os piores possíveis. Os padrões eram de pessoas, uma liderança que agia ao seu bel prazer, fazendo da arca do Senhor, da arca de Deus, um amuleto, um objeto de... É como se o objeto tivesse poder, como se aquela caixa que representava a presença de Deus tivesse poder. Não, ela representava a presença de Deus, mas ela não tinha poder em si mesma. Ela era um símbolo, apontava para o florescimento, ou seja, o reviver de Deus, o renascimento de Deus, mesmo em circunstâncias das mais adversas, porque foi um bordão que floresceu. Como que um bordão floresce fora da árvore? Como é que um pedaço de madeira, como se fosse um cabo de enxada, né? Que não deixa de ser parte de uma árvore, um tronco que foi cortado e se tornou um cabo de enxada. Madeira. Como é que aquele cabo vai florescer? Era o bordão de Arão ali dentro. As tábuas da lei, eu não preciso nem dizer, a vontade de Deus e o alimento de Deus no meio do deserto, o maná. Tudo ali simbolizava a presença de Deus, simbolizava como Deus agia, simbolizava qual era a vontade de Deus, e era um símbolo, não era um amuleto, mas um símbolo. Fizeram com que se tornasse um amuleto, e a gente está vendo isso hoje aí, como diz na linguagem mais informal, à torto e à direito, né? Estão inventando os mais variados tipos de culto, as mais variadas formas de se cultuar e criando cada vez mais loucuras e cada vez mais loucuras. Mas aquele povo ouviu as palavras do profeta, aquele povo que estava um pouco amedrontado, porque você lembra que nós já lemos na cidade, se eu não me engano, Bet-Semes, os homens ergueram o propiciatório. O que era o propiciatório? A tampa da arca. Ergueram o propiciatório e queriam ver o que tinha lá dentro, e por curiosidade, 70 tombaram diante da arca de Deus. Porque as coisas de Deus não são feitas na base da curiosidade. Nós não podemos viver de curiosidade. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ficar lá. Vamos ver o que vai dar. Não é assim que se vive na presença de Deus. Na presença de Deus se vive em compromisso, em devoção, em fidelidade, em entrega, em renúncia. E não para ver o que vai acontecer. E não para ver o que vai dar. Você não pode ser um crente curioso. Não dá para a gente ser crente. Nós não podemos ser crentes curiosos. E aí, o povo estava amedrontado quanto a isso. Essas notícias circularam e chegaram até onde estava Samuel e o povo que com ele estava. Diante desse quadro, Samuel dá uma palavra: abstenham-se do mal, parem com seus cultos. E eu queria que você entendesse isso ainda mais. Meus irmãos, é algo que está arraigado no coração daquele povo, do povo de Deus. Ali havia pecados, principalmente de cunho sexual, ou sexual não, sensual, que é a perversão da sexualidade. Isso estava arraigado no meio do povo de Deus. A perversão sexual estava arraigada no meio do povo de Deus, ao ponto de eles estarem adorando Astarotes, Baalins e uma série de outros ídolos cananeus, povos pagãos. Por que eles estavam fazendo isso? Qual a referência deles? Qual era a referência daquele povo? A referência daquele povo era Eli, Hofni
e Finéias. Eli, o sacerdote permissivo, o homem liberal, aquele que dizia, não, você não precisa ser tão exigente assim, não, nós não precisamos ser tão assim, firmes e radicais, e não precisamos assim viver, nem nos desviando para a direita, nem para a esquerda, não, dá para desviar um pouquinho, e ele permitia isso aos seus filhos, que também eram sacerdotes. E por permitir um pequeno desvio lá atrás, por permitir e não honrar a Deus, que a palavra de Deus para Eli foi, você honrou mais os seus filhos do que a mim, você engrandeceu mais os seus filhos do que a mim, você fez mais a vontade dos seus filhos do que a minha vontade. Isso é uma tragédia. Isso tem criado uma geração terrivelmente mimada. Terrivelmente mimada. Isso é trágico. Trágico. Eu só estou aqui porque o meu pai foi aparando esses mimos na minha vida constantemente. Sabe como é que é isso aqui, né? É isso aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, se tiver alguém filmando, eu vou preso amanhã no conselho tutelar. Porque de vez em quando, lá em casa eu dou umas aparadas. Semana mesmo deu uma paradinha. Aparei bem na orelha. Aquela subidinha, ó. Se você estiver honrando mais os seus filhos do que a Deus, que tragédia será a próxima geração? Que tragédia. Seus filhos não são sua propriedade. Seus filhos não foram feitos para a sua glória. Hoje de manhã, sabe o que eu estava lendo com a minha filha? O julgamento de Salomão para aquelas duas prostitutas. As duas tiveram filhos. Uma teve o filho 3 dias depois da outra. Estavam grávidas juntas. Estavam dormindo no mesmo lugar. Uma se descuidou de noite e passou por cima da filha, esmagou a filha, sufocou a filha, o filho e matou a criança. Eu já acho isso um pouco estranho, porque quando a gente tem filho, por mais que seu sono seja pesado, muito pesado, quando a gente tem filho, a gente tem o nosso sensor de alerta fica um pouco mais aguçado, né? Mas ela passou por cima. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. E ela passou por cima da criança, e o que ela fez no meio da noite? Viu que tinha esmagado o próprio filho, e sufocado e matado o próprio filho. Pegou a criança e colocou nos braços da outra mulher, pegou a criança viva da outra mulher e colocou nos seus braços. A mulher que não matou o seu filho, que estava um pouco mais atenta, prostituta, está escrito lá. Ela levantou-se, olhou para a criança e falou: calma aí, esse aqui não é meu filho. E eu acho interessante porque essa criança só tem 3 dias de vida. 3 dias de vida. Aproximadamente, acredito. Ela é bem novinha, mas ela já tinha reparado detalhes do corpo da criança, óbvio. Uma das primeiras coisas que meu pai falou para eu fazer quando a minha filha nasceu, Thiago, tira foto. Eu filmei todo o parto da minha filha. Meus irmãos, eu acho incrível a atividade de medicina, eu acho incrível a atividade da enfermagem, eu acho muito precioso, mas eu não confio não. Eu não confio nem em mim.
A câmerazinha ficou aqui na minha mão, aqui debaixo do meu braço, filmando tudo. Ainda mais naquela semana que tinham levado uma criança de dentro da maternidade. Estava aqui, ó, filmando tudo. Filmei cada detalhe dos médicos fechando a barriga da minha esposa. Filmei saindo, filmei fechando. Filmei a cara da Melissa. Meu pai falou, tira foto da cara dela. Porque se tu esquecer a cara dela, a Camille não vai lembrar não, cara. A Camille está dormindo. Falei, tá bom, pai. Meu pai, de repente, apareceu no centro cirúrgico do nada. Nem podia ele. E aí, ela? Aí eu falei, caramba, pai. Aí ele, ela? Falei, pai. Ele filmou a cara dela? Tirou foto? É ela mesmo, né? Mas ele não tiraram de dentro da sala, não. Eu falei, não, pai, não tiraram, não. Sabedoria de Salomão no julgamento. A história é bem parecida. Aí essa mulher que viu que o filho não era dela, ela falou assim, como esse filho aqui é o teu? E esse morto aí é o meu. Ou melhor, esse aqui morto é o teu. Esse aí é o meu filho, esse vivo. E foram as duas perante Salomão. Quando elas chegam diante de Salomão, se você observar o texto, esses detalhes para mim que são maravilhosos, né? Porque está escrito lá, aquela que era mãe preferiu abrir mão da presença da criança para que ela vivesse. Tem pais, assim como Eli, que sufocam tanto aqui, ó, que pensam que, meus irmãos, quantas e quantas vezes eu falei, Senhor, muito obrigado por cuidar da minha filha, porque se dependesse de mim, eu estava perdido, ela já tinha partido há muito tempo. É o Senhor quem cuida dos teus filhos não são tua herança, são herança do Senhor. Então tenha cuidado de honrar a Deus acima dos seus filhos. Isso é uma questão de vida ou morte dos seus filhos, vida ou morte espiritual dos seus filhos, da próxima geração. E aí, quando eles chegaram diante de Salomão, Salomão falou, pega uma espada, nem ela, divide a criança no meio, cada uma fica com uma parte da criança morta. E aqui era a mãe, está escrito lá, aqui era mãe de verdade, porque a outra não era mãe, teve o filho, não era mãe. Já viu quantas pessoas estão assim? Já viu como está isso evidente hoje, cada vez mais no mundo? Tem muitas mulheres dando à luz a crianças que não são mães. E lá está escrito, pode dar a criança para ela, porque ela é mãe. A outra falou assim, nem ela nem eu, pode partir. A outra, não, por favor, dê para ela, prefiro que ele viva. Você lembra de Joquebede? Todo mundo fica cantando a música da Joquebede, ninguém tem coragem de fazer o que ela fez. Joquebede colocou Moisés nas mãos de Deus. Você tem que colocar teu filho na mão de Deus? Ou você acha que as tuas mãos vão proteger a teu bebê? Não vai não. Muito cuidado, você pode destruir uma próxima geração. Muito cuidado, porque você pode fazer com que mulheres não tenham homens de Deus. E homens de Deus são fortes e corajosos, segundo a palavra de Deus. Se nós formarmos uma geração de homens fracos e intimidados, o que será das mulheres da próxima geração? Elas que vão tomar conta? Elas que vão colocar o braço? Elas que vão ralar? Elas que vão suprir? Elas que vão fazer e acontecer? Complicado, hein? Salve a próxima geração. Mas, meus irmãos, isso foi um parêntese. Eu queria que você fosse lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse.
Eu queria que você visse uns relatos aqui da descrição de Jesus. A descrição física de Jesus no céu, que João viu. Olha o que está escrito aqui nos relatos de João, preso em Pátimos, mas o Espírito Santo de Deus que era com ele não estava preso. Olha o que está escrito aqui. João, ou melhor, Apocalipse capítulo 1. Versículo 7 está escrito assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E quem está dizendo isso é o versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Agora continue a leitura comigo, por favor. Veja essa visão aqui. No versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de... Está comigo? Versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que imagem poderosa, que imagem poderosa. Deixa eu verificar se eu vejo mais algumas imagens poderosas de Deus aqui em Apocalipse. Eu vou te falar aqui no capítulo 20. Pule lá um pouquinho para frente. Capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é o nome? Aleluia! Que descrições maravilhosas, que palavras maravilhosas. Há alguns momentos que diz que a palavra que sai da sua boca é como um grande trovão, é como o som de muitas águas. Veja o capítulo 19, do versículo 6. Então vi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes... Você está comigo? Versículo 6, de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como de fortes trovões, uma voz era ouvida, como voz de numerosa multidão, como muitas águas e como fortes trovões. Qual a diferença dessa descrição
Qual a diferença dessa manifestação poderosa aqui para a manifestação que nós acabamos de ler em 1 Samuel capítulo 7? O que fez com que o arraial dos filisteus, com que o exército dos inimigos se desesperasse? O que foi que fez? Um estampido de um relâmpago nos céus, de um grande trovão. Sua voz é como o som de muitas águas. Da sua boca sai uma espada afiada que vai ferir as nações. Ele é todo poderoso. Ele sempre livra o seu povo. Ele é o mais forte e não há quem possa contra ele. E é esse o assunto que eu queria chegar, era nesse ponto que eu queria chegar. Volte comigo lá em Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2. Olha o cântico que Ana declara aproximadamente 35 anos antes do capítulo 7. Aproximadamente 35 anos do capítulo 7. Olha o que ela diz aqui no capítulo 2. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Agora eu gostaria que você pulasse para o versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, pela sua própria força. Versículo 10. E os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. 35 anos antes, Ana está declarando aquilo que o Senhor fez por intermédio da vida do seu filho, que ela entregou a Deus. Que ela não criou como sendo seu, criou seu filho para a glória de Deus e não para a glória dela. Entregou aquele que abriu a madre estéril para o Senhor. O que você tem feito com teu filho, querido? O que você tem feito da tua casa? O que você está pensando que está fazendo com a tua família? Que portas você tem aberto? Quem você permite entrar na sua casa? Quem são os teus amigos? Quem são os teus influenciadores? Que espírito é esse? Meus irmãos, Ana está declarando aquilo que aconteceu no capítulo 7, aproximadamente 35 anos, porque aqui no capítulo 2, Samuel nem nasceu ainda. Aliás, tinha acabado de nascer, tinha acabado de nascer. 20 anos se passaram. Samuel entra, está no templo, servindo no templo com aproximadamente 5 anos. Ele ouve a voz de Deus com 12. Se ele tem 12, com mais 20, que a arca ficou do lado de fora, aproximadamente 35 anos. Ana está declarando um louvor, uma exaltação a Deus, falando daquilo que Samuel faria e falando daquilo que aquele que foi ungido por Samuel faria, o descendente daquele que foi ungido por Samuel faria, Jesus,
o que tem a voz como som de trovão, que arrebata todos os inimigos. Todos. Esse livramento aí. Por que a gente não experimenta livramentos como esse do capítulo 7? Que o povo se arrepende, o povo chora, o povo clama, o povo jejua. O povo pede ao profeta, continue intercedendo por nós, vamos continuar adorando. E no meio da adoração, os inimigos vêm. Porque os inimigos vão chegar no meio da adoração. Vai ser naquele momento que você está se entregando a Deus, se afastando de toda aparência, de toda forma do mal, rejeitando a maldade, se apegando a Deus. Quando você estiver fazendo isso, os inimigos vão se levantar. Enquanto você não estiver fazendo isso, não vai levantar nada. Porque você faz a menor diferença no reino de Deus. Agora, quando você estiver se humilhando, orando, buscando e se convertendo, abrindo mão das astarotes e da sensualidade e da pornografia e da prostituição e dos cultos pagãos e da feitiçaria e da idolatria e do culto aos ídolos do lar, aí você vai ver o atuar de Deus. Mas pastor, e aqueles homens que vão para o campo missionário num país muçulmano, vão na força do Senhor, não vão por conta própria, vão para pregar um evangelho, são homens sinceros, são homens idôneos, são homens experimentados, homens e mulheres. Aliás, há casais que vão, há famílias que vão para campo missionário. Essa semana mesmo estava vendo uma querida mulher que influenciou a minha infância. Ela hoje mora no Canadá. E ela estava dizendo que o neto dela estava indo para campo missionário. Eu fiquei maravilhado com aquilo, maravilhado. Eu não lembro exatamente qual era o país, mas o neto estava sendo enviado para um campo missionário. Uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Seu marido é um pastor, e essa mulher influenciou muitas crianças na palavra de Deus. E agora o seu neto, ela está colhendo só os frutos, só colhendo os frutos. Qual fruto que você vai colher? Qual fruto que você está pensando que vai colher? E aí, eu fiquei pensando, e aí esse jovem vai para lá. Fiquei imaginando isso. O que não é muito difícil de acontecer. E esse homem vai para um lugar, um país onde há uma extrema rejeição ao evangelho. E de repente ele com a sua esposa são mortos pelo viés do martírio. São decapitados. Por que Deus não ajudou eles? Por que Deus não trovejou, como trovejou no capítulo 7, já que eles estavam, as suas vidas estavam no altar de Deus, eles entregaram a própria vida em culto a Deus, para o serviço do reino de Deus? Por que o Senhor não trovejou com um estampido forte ali? Meus irmãos, eu quero só começar aqui essa revelação de Jesus em Apocalipse, que não é minha não, mas eu quero começar a te revelar uma coisa, através da palavra de Deus. Deus sempre nos livra. Mas e aqueles irmãos? E os homens do Novo Testamento? E os apóstolos que morreram todos martirizados? E os irmãos que estão declarados ali em Hebreus, que foram cerrados ao meio, homens dos quais o mundo não era digno? Essas pessoas não viram o estampido do favor de Deus, o estampido do trovão de Deus? Quem disse que não? Quem disse que não? Está em Apocalipse. Estão todos lá. Cada um desses que morreu servindo a Deus, levando a sã doutrina, estão lá. E quando ele vier pisar o lagar da ira
do furor do Deus vivo, todos esses verão o seu estampido. Todos. Só para você ter uma vislumbrezinho, Apocalipse 20 de novo, lá, vai lá. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos. Você pode falar um pouco mais alto? As almas dos. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a imagem da besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Opa! Estão lá, todos eles, um por um, debaixo da mão poderosa daquele que tem o estampido fulminador de inimigos. Estão todos lá, sempre. Se você busca, se você se afasta do mal, sempre haverá resposta de Deus. Sempre. Ainda que você não veja sobre essa terra, porque lá em Hebreus está escrito: e aqueles que não viram o cumprimento da promessa, como ficarão? Apocalipse, capítulo 4. Estão lá os decapitados, os que foram mortos pelo testemunho, os que se afastaram da imagem da besta, que domina suas mãos e domina suas mentes, o que se afastou do mal e se apegou ao bem, jamais será esquecido pelo Deus vivo. Deus sempre responderá com grande estampido. Vivos ou mortos, a resposta será dada. Aleluia! É nesse Deus que eu confio.